tinha que ser eu, né, a provocar você para entrar até no Instagram. Minha dica de Instagram, só que eu não te enxergo, né? Vou ficar sem te ver? Eu tô preta, pretinha, escura? Isso acontece às vezes, tá? Mas você tá ouvindo minha voz, né? Eu tô te vendo, Oh, tá? tá bom. Então deixa eu contar pro pessoal que tá chegando aqui como é que foi essa história. A Bartira é minha amiga de infância, gente. A gente se conhece, nossa, há muito tempo. A gente é natural de Palmeira das Missões, interior aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu sabia que ela era mãe atípica e resolvi chamar ela para uma live para a gente bater um papo. E aí a gente construiu toda a história da live, fizemos o card, ela mandou foto, conversamos um monte. Aí eu perguntei, Bartira, e qual que é o teu Instagram para eu te seguir para a gente fazer a live? E ela, eu não tenho Instagram. Ela tem Orkut. Facebook. E Orkut, gente, Orkut, vê se pode. Aí eu fiz ela fazer um Instagram para a gente poder bater esse papo hoje, né? Porque a história dela é muito linda. E cá Por isso que estamos, né? é Dinda do Instagram, né? O que uma amiga não faz? Então, Mas, assim, inovações, né? Que às vezes eu sou um pouco resistente. a gente é um pouco resistente a entrar e participar no início, né? Mas depois a coisa anda. Então, assim, a Batira é minha amiga de infância, lá de Palmeira das Missões, tá? Ela é professora, ela é mãe atípica por uma escolha, por amor, tá? Então a gente vai conhecer toda essa história hoje nessa live e queria te agradecer muito por ter aceitado o meu convite, tá? Para estar aqui nessa noite e a gente bater esse papo. Bartira, como a gente conversou um pouquinho antes, eu queria que tu contasse um pouquinho primeiro, antes da gente saber da Bartira mãe atípica, a gente quer conhecer a Bartira professora, tá? Como é que foi, Bartira, essa escolha pela profissão de ser professora, tá? De pisar o chão da sala de aula. Bom, quando criança, eu gostava muito de brincar de professora, com quadrinho negro, Eu me giz, lembro. tinha meus alunos imaginários, às vezes o meu irmão era meu aluno, não era um bom aluno, né? Tudo criança. Essa vontade de passar o conhecimento. Chegou uma altura da minha vida, na adolescência, que eu gostaria muito de fazer psicologia. Tinha uma inclinação muito grande para psicologia, mas o acesso para nós aqui era muito dificultoso, né? A gente, numa condição financeira menor, tu tinha que pagar a faculdade, tinha que morar, não poderia trabalhar durante o dia para pagar a faculdade, e isso era um empecilho para nós, para minha família e para mim. E eu desisti. Então eu vou continuar sendo professora. Não me arrependo, tá? Quando mais velha agora, eu já descubro que eu tenho várias outras inclinações, mas eu vou ser sempre professora. Aí me formei na Unicruz, primeira turma de pedagogia, educação infantil, séries iniciais, né, as habilitações. Depois eu fiz uma especialização em educação infantil e eu amo ser professora, né? Eu não trabalho por amor, eu trabalho com amor. Então, eu gosto de estar com as crianças. A gente, num concurso municipal, trabalhando dentro da rede municipal, alguns anos tu tá com berçário, outros anos com maternal, depois pré, né? Então eu já passei por todas as turmas. Eu amo, desde o berçário até o pré. O berçário, para mim, é até mais encantador. O desenvolvimento do bebê, da criança, a estimulação. E ali você encontra bastante crianças, já que você detecta, né? A gente, como tem um olhar mais voltado também para o autismo e tem essa experiência dentro de casa, o teu olhar fica um pouco mais refinado para detectar alguma característica, já desde bebê.
Agora, o ano passado, eu estava com uma turma de pré-A, e era incrível. Eu amo essa convivência com as crianças, porque é uma descoberta de vocabulário diferente, a gente anota, né, porque eles estão conhecendo as letras, as palavras. Então, assim, eu acho fantástico estar no meio das crianças. A gente não envelhece, o nosso espírito, a nossa alma não envelhece nunca. E eu sou uma professora muito rígida, mas ao mesmo tempo muito palhaça, muito brincalhona, muito afetiva, né? E é uma escolha que eu não me arrependo. Esse ano eu tive que parar. Se a gente não para por conta, a saúde te para. Eu tive uma síndrome de burnout severa, já acarretando de anos, porque a gente se preocupa muito. Não, eu não posso deixar de assumir uma sala de aula. Não, eu não posso parar na metade do ano. Eu tenho a responsabilidade com os meus alunos, com os pais. Eu tenho o costume de criar um vínculo muito forte com as famílias, que eu acho isso importante para a escola, porque eles passam o dia conosco, né? E os pais não sabem o que ele está comendo, que brincadeira ele fez, o que ele falou de engraçado, e eu gosto muito de ter esse contato, de contar as peraltices deles durante a tarde, durante o dia, né? Só que, infelizmente, esse ano eu tive que parar, estou em licença saúde, retornarei o ano que vem, não como educadora, de repente como segunda professora, porque eu vou passar por uma reabilitação, né? A gente pode falar disso mais depois, sobre esse burnout. Que afeta muitas pessoas ultimamente, principalmente mães. Nossa, principalmente mães. E geralmente, assim, ele ainda não tem uma CID, né? Ele engloba dentro uma depressão, um pânico, ansiedade, esquecimento, né, Rochelle? Sim. Tipo, gravar às 11h20, mais ou menos assim, né? Trocar dias, isso é uma coisa que está acontecendo bastante comigo, mas com ajuda primeiramente de Deus, depois da equipe técnica que eu estou me tratando, da família, isso é muito importante. Com certeza. Então, assim, pessoal, eu e a Bartira, eu acabei saindo de Palmeira das Missões, eu vim para Porto Alegre estudar, depois fui para Passuno, fiz faculdade, fiz um concurso em Porto Alegre e moro aqui muitos anos. Nessas andanças da vida, nesses caminhos, em tentar descobrir o que o Caetano tinha. As primeiras mães que eu conversei foi a Bartira e a Carlinha, que também é uma outra amiga nossa aí de Palmeira, que também é mãe atípica. Foram as primeiras mães que eu tive um contato, assim, e eu estava numa sequência de descobertas. Na época eu fiquei sabendo do TDAH, te lembra, Bartira? E o autismo veio depois, e a Bartira perguntava, tá, mas não acontece isso? Até acontece, mas eu levei nessa doutora, ela falou que não sei o que, é toda uma investigação, tá? E ali eu retomei esse contato com a Bartira e fiquei conhecendo toda a história dela, porque quando a gente sai da nossa cidade de Natal, querendo ou não, a nossa vida toma outros rumos. Não é que a gente deixa de gostar das pessoas, não, mas é que a vida vai acontecendo, né, por outros caminhos. Bartira, mãe atípica, por amor, por uma escolha. Como que aconteceu o teu amor pela Orisa? Como que tu encontrou ela, o teu marido, o Thiago, né? Que também é atípico. Eu quero conhecer mais a fundo essa história, as pessoas que estão aqui nos acompanhando também. Porque tudo que a gente conhece sobre neurodiversidades é uma mãe que até então teve um filho com desenvolvimento dentro do esperado e lá pelas tantas recebe um diagnóstico. E tu foi ao contrário. Tu foi lá e tu já conhecia o diagnóstico. Então conta pra gente. Então eu vou começar por mim e pelo Thiago para vocês entenderem o restante. Eu morei quase 8 anos em Balneário Camboriú,
e eu trabalhava na loja do pai dele. Já estava lá um tempo até que ele veio. Ele morava no Paraná. Eles são de São Paulo, mas moravam no Paraná. E ele veio, eu convidei ele, era uma noite que eu ia para Praia Brava, que tinha um reggae, eu sou muito regueira, e a banda era meus amigos. E a gente foi, dia 23 de outubro de 2004. E a gente nunca mais se separou. Desde ali. A gente nunca mais deixou de morar no mesmo lugar. Tá? A gente já se encontrou e ficou. Mas era estranho. Eu confesso que era estranho. Thiago não tinha algumas limitações referentes, né, até a beijar e tal. As maneiras, as expressões dele de afeto eram diferentes. E crises. Se alguém fosse mal educado com ele, ou sei lá, alguma coisa acontecesse, gerasse uma crise, ele explodia. E daí eu, que sou gigantesca, né, 1,5 m de altura, que tomava a frente, que peitava. E eu não entendia aquilo, eu pensava, nossa, como que uma pessoa adulta assim, será que é muito filhinha da mamãe, né? Tem esse tipo de crise. E depois, quando passava, até a pessoa que fez mal para ele ia pedir desculpa, entende? E aquilo me intrigava. E me intrigava a questão cognitiva dele, que era ampla demais. Era um Google, era uma Barça, tudo junto. Coisas assim, ó, que jamais você vai procurar pesquisar. O Thiago já sabia, tá? Alguma coisa, pense em alguma coisa que você nunca ia pesquisar, saber da onde que inventaram aquilo, porque Thiago sabia. E isso me gerava uma estranheza, mas beleza. Fui aprendendo a lidar com ele sem o diagnóstico. Ele veio para Palmeira das Missões com um amigo meu, com o Tedo, que é daqui, e se apaixonou por Palmeira. Ele disse assim, nós vamos embora para lá. Nisso nós já tínhamos fechado a loja, eu estava na rede municipal de Balneário Camboriú e estava resistente a vir embora. E a gente veio. A gente se mudou para uma kitnet de uma amiga gaúcha lá, estava com tudo prontinho para vir acabar o ano e vir embora, e a gente pegou uma enchente. A gente pegou, mas só que antes dessa enchente, à noite, ali o Thiago estava numa crise muito feia. E aí eu orei e pedi para Deus me mostrar se era realmente para eu ir embora de Balneário Camboriú. Que o que eu ganho aqui hoje, eu ganhava lá há 15 anos atrás, tá? Como professor. Para mim era muito bom. Aí Deus me mandou a resposta no outro dia com uma enchente. Não foi uma enchente como aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente perdeu tudo, que viria num caminhão, veio dentro de um carro que sobrou. Eu tive muita ajuda dos vizinhos lá naquele dia, porque eu estava na escola e o Thiago estava do outro lado da cidade, enfrentando aquilo lá. Enfim, a gente veio embora para Palmeira. Beleza. Aqui ele passou por tratamentos, nada, ninguém detectou. E naquela época, 2009, 2010, ninguém se falava muito em autismo ainda, né? Beleza. Construímos a nossa casa, eu passei no concurso do município, fui trabalhar, e dentro do município, num projeto, veio algumas pessoas, com cada uma com um tema. Na minha escola, agora eu já vou sair do Thiago, tá? Na minha escola veio uma pessoa incrível, que eu acho que você conhece, falar sobre autismo. E eu fiquei apaixonada pelo assunto, mais apaixonada do que eu já era. Era uma engenheira aí de Porto Alegre, do Autismo e Vida, a Marilene Simansky, maravilhosa, e que falou do filho dela
autista, assim, com uma tranquilidade, né, de como ela deixava ele se virar, de compreensão, de respeito, e eu disse, nossa, isso é sensacional. Casualmente, dali uma semana, eu fui convidada para trabalhar na PAI, no Espaço Azul. E eu não tinha nenhuma especialização, não tenho nenhuma especialização em autismo, a não ser a prática, né? Aí eu fui para a PAI, no Espaço Azul. Logo em seguida, o Thiago foi também trabalhar lá como musicoterapeuta, que ele tem um curso técnico de musicoterapia. Aí, beleza, né? Eu digo curso técnico, mas para ele, como ele é autista nível 1, de alto funcionamento, com QI altíssimo, né? Superdotação, ele é autodidata, ele aprende tudo sozinho, né? Línguas, tudo. Música. Fomos. E aí me diziam assim, tá, tem uma aluna que mora no lar da criança e adolescente que ainda não veio. Você vai ter muita dificuldade com ela. Ela não mantém contato visual, ela usa fralda, ela não fala, ela é agressiva, é difícil trabalhar com ela. Mas como eu tinha uma mentora ali dentro maravilhosa, que era fisioterapeuta, e ela foi uma das primeiras estudiosas sobre o autismo aqui em Palmeira, a Marieta Manfrim, tá? Marieta Manfrim, ela ia me ensinando, olha, calma, você tem que primeiro estabelecer o vínculo, você tem que estreitar o vínculo entre você e o teu aluno. E eu entendi, tranquilamente, né? E a Oriza não vinha. A Oriza só entra por um lugar na PAI, ela não muda a entrada dela, beleza. A Oriza veio. A Oriza veio, na primeira vinda dela, ela já sorriu para mim, a gente já teve contato com as mãos, eu consegui escovar um pouquinho o cabelo dela, ficamos ali estabelecendo contato, ela foi para musicoterapia, no outro atendimento, ela já mudou o caminho dela dentro da PAI, porque ela ouviu o Thiago tocando saxofone, foi atrás dele, aí ela fazia o toque de mão com ele, que isso era uma coisa que ela não mantinha, e ela ia desde pequena, né, na PAI, frequentava ali, enfim. Aí a gente começou a falar sobre ela em casa, sobre a Oriza. A gente lia a anamnese da PAI, com toda a história dela, e a questão, assim, eu tenho dificuldade, não posso ter filhos, tenho endometriose com 2 cirurgias, e nunca me imaginei mãe, eu nunca me imaginei grávida, não é um sentimento que eu tinha assim, que triste, eu não vou poder ser mãe, vamos fazer uma fertilização, não tenho grana para isso, eu não ia sofrer com isso. Aí eu e o Thiago, em Palmeira, construímos a nossa casa, não vamos adotar, né, vamos de boa ficar sozinho, a gente gostava muito de acampar. Rochelle, a hora que você quiser me interromper alguma coisa, fica à vontade. Não, pode contar, tá bem tranquilo. Bastante. E a gente gostava muito de acampar, de sair de mochila e tal, né? E a gente chegava em casa e falava, e aquela menina mora no lar e tal, né? Beleza. Dentro de 15 dias de convivência com a Oriza, a gente já decidiu. Ela era a nossa filha. Era ela a nossa filha. E isso não partiu só de mim, partiu dele. Nós não tínhamos o diagnóstico dele ainda. E aí eu disse, vamos enfrentar? Vamos. E confesso, primeiro assustou um pouco, né? Mas não foi muito. Não foi muito. Beleza. Quando eu vi, o Thiago já tinha ido lá no lar da criança e adolescente comunicar à psicóloga e
assistente social que a gente queria adotar a Oriza. Foi um assim, bom, todo mundo, né? Porque todo mundo imaginava que qualquer criança que estava lá, naquele lugar, seria adotada, menos a Oriza. Pelo fato Sim. dela ser, né? E isso já foi há quanto tempo? Há 11 anos. 11 anos. 11 anos. E aí, tanto assim, que todo mundo se apavorou, foram conversar com o juiz liberou verbalmente uma adaptação, porque eu acredito que ele achava que nós não íamos aguentar, né, nessa tentativa. Aí nós já entramos com o processo pela Defensoria Pública, porque nós não tínhamos grana para pagar um advogado. Desculpa, eu tô com uma tosse alérgica. Tranquilo. Nesse tempo. E entramos com a papelada, tudo, fizemos a adaptação dela aqui em casa. Quando ela chegou a primeira vez, parece que ela, a vida inteira ela morou aqui. Era muito fácil a nossa comunicação, mesmo ela não falando. A gente porque eu acredito que tem toda uma questão assim muito espiritual também, né? Das pessoas aí que vão se encontrando. O motivo que eu perdi tudo numa enchente, entendeu? Eu entendo que era para eu vir embora. O que Deus queria de mim e do Tiago, de nós, é que nós viéssemos para cá, porque ele já tinha alguém pronta, esperando para ser nossa filha. E era a Oriza. A Oriza, ela tem o nível de suporte 3. É isso? Com comorbidade em deficiência intelectual severa, tá? Sim, tá. E aí, depois aconteceu a adoção. Realmente os trâmites de adoção mesmo durou 3 anos. A Oriza já estava fixa aqui em casa, morando. Quando saiu a papelada, a gente pegou uma juíza no início da adaptação, que estava perto de dezembro, que fez a gente levar ela para o lar de volta. Era um atendimento que tinha lá para todas as famílias, porque tinha crianças para adoção e crianças que iriam retornar para os seus lares, né? E que disse que não, que a Oriza ia voltar para o lar até sair a papelada da adoção. Aí a gente se enfesou e tal, o advogado estava junto, o pessoal do lar pediu para a gente manter calma. Eu disse para a juíza assim, se eu tiver que trazer ela de volta, eu tenho uma barraca, eu vou colocar minha barraca no pátio do lar e vou acampar aqui e vou ficar aqui com ela, né? Só que daí o pessoal do lar liberou ela para nós, porque ela ficou chorando, ela teve que ficar uma noite e já não foi legal, tá? No outro dia a gente voltou buscá-los. Como que foi minha gravidez? Aí foi um problema a minha gravidez, porque a gente pegava ela no sábado, levava ela de volta e daí passava o domingo com ela no lar, a primeira parte da adaptação. Nós tínhamos um Fuquinha velho, né? Aí o Thiago dizia assim para mim, vai você dirigindo, porque eu não aguento. Aí eu disse, pô, a grávida sou eu, né? Como você não aguenta? Eu não aguento deixar a Oriza lá e voltar para casa sem ela. Aí ele voltava chorando, eu tinha que ser o esteio, voltar dirigindo, engolindo o choro para não desequilibrar ele. Não sabia que ele era autista, mas sabia como lidar com ele. E aí ele foi o grávido, eu não, tá? Foi ao contrário, mas tudo bem. E são as partes cômicas, né, disso que sempre eu tem, nunca tive problema com isso. E foi assim até ela vir morar conosco. Esse vir morar conosco foram 2 meses de adaptação. Aí ela veio com tudo. E ela foi estava tudo. com que idade?
Ela estava fazendo 20. Fazendo 20 anos. 19 para 20, tá? Quando ela estava aqui em casa, uma noite eu acordei na madrugada, assim, ó, lembrando. Uma assistente social que teve na PAI, quando eu voltei para Palmeira, eu trabalhei um tempinho numa financeira, em que essa assistente social, que não era daqui, trabalhou, a Morgana Pavan, hoje ela mora em Balneário e trabalha lá com autismo. Ela construiu perto da minha casa. Eu sou moradora aqui, uma das primeiras desse loteamento, perto do Centenário, para te localizar, Rochelle. Sim, sim, sei onde é. E Ainda ela lembro. construiu e disse, vem aqui tomar um mate, que eu vou te contar uma coisa. Daí ela estava chorando, feliz, que ela conseguiu destituir uma menina com 17 para 18 anos, de um parente que cuidava, porque a esposa que cuidava tinha falecido há muito tempo, e a menina estava muito machucada, com muito maus tratos, ela disse que era decadente, né? E conseguiu destituir essa menina para o lar, que não aceitava adolescentes, mas conseguiram, porque ela tinha um nível de deficiência muito forte. Era a Oriza. Gente, Era a Oriza, tá? não, que mundo E essa pessoa foi embora de Palmeira, eu fui para Pai e a gente conheceu a Oriza. Então, de início eu não lembrava disso. E eu lembrei depois, eu digo, nossa, cara, era a Oriza, porque ela tem uma história de vida muito triste, tá? Muito sofrimento. A mãe morreu no parto, o pai biológico morreu, vai fazer 2 anos, a irmã dela eu conheço, tenho contato, mora aqui em Palmeira, tem uma diferença de 5, 6 anos entre elas, é mais velha. E depois eu tive pessoas que foram me contando a história da Oriza. Então Deus sempre colocou alguém para dar alguma coisa à Oriza. Ela nasceu prematura, ficou em incubadora, depois foi para o lar da irmã Ede, o extinto lar da irmã Ede, foi para os braços dessa prima dela, que foi cuidada, foi a pessoa que correu atrás de um diagnóstico. A Oriza teve um diagnóstico desde cedo, né? E essa pessoa morreu quando a Oriza tinha 4 anos e ela ficou nas mãos do marido desta prima dela, aonde ela foi bastante judiada, inclusive acorrentada, tá? E então conhecemos ela, né? Como contar para a família? Contar para a família é uma coisa, é uma situação que não é fácil. Eu sabia que não seria fácil, porque eu não estava adotando um bebê. Eu não estava adotando um bebê típico, né? sim, ela Aí já eu tinha cheguei 20 anos, com para diagnóstico. um bebê com 20 anos, com quase 20 anos. Aí me deu dor de barriga, né? Crise de risada. Vou lá na minha mãe, um domingo, nunca me esqueço. A tia Sentei, Olga, tia Olga que fazia meus cabelos. sentei no colo dela e disse: mãe, tem uma coisa para te contar. Eu e o Thiago vamos adotar. Ai, minha filha, que maravilha! E eu com a cabeça no colo dela ali, porque já estava pronta para levar uns cascudos, né? Aí ela disse: que idade tem, mana? É um bebê? Não, mãe, não é um bebê. É mais velha? É. Mãe, nós vamos adotar uma menina que tem 19 anos, é a Oriza, que mora lá no lar da criança e adolescente, é autista. Ai, minha filha, o que eu vou te dizer? Daí ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Ela disse: a decisão é de vocês, ela nos apoiou, né? Ela disse: eu tô louca para conhecer a minha neta. Ela disse: mas como é que vocês vão fazer? Arrepiada. Vocês levam uma vida como universitários, até hoje a gente leva uma vida igual a universitários, né? A gente nunca saiu dessa vibe.
Vocês nem fazem comida para vocês gostam de ficar vendo filme o tempo todo, não saem de casa e tal. Digo, mas é a nossa filha. Digo, eu sinto que é alguém que precisa de amor, de carinho e de cuidado, e é essa pessoa que eu quero dar cuidado. É essa pessoa que precisa da doação do nosso amor, da doação do meu tempo, da doação do meu cuidado. É ela, minha filha. Enfim, no outro final de semana, isso a Orisa já estava vindo aqui em casa, tá? Aí, no outro final de semana, quando ela veio, a gente levou conhecer a vovó. Também foi como se ela sempre tivesse ido à casa da vovó. E dali em diante foi um amor de uma pela outra, e hoje ela diz que parece que é a neta de sangue dela, que nem eu sou parecida com a minha mãe, como a Orisa é na questão de fiscalização, de organização, tá? A Orisa fiscaliza tudo, fecha a janela, manda fechar, apaga a luz, tanto que eu tive que arrumar um lugarzinho luminoso hoje, porque é tudo apagado. Organiza as coisas tudo no lugar igual a minha mãe, tá? Aí contei pro meu pai, que já morava em outra cidade, não gostou muito, achou que era uma loucura, enfim, não dei conversa, mas depois ele tratou como neta, mandava algum presente, outro e tal, mas não tinha o amor de vô, tá? A mãe do meu marido e o irmão do meu marido, do Tiago, gostam muito da Orisa. O pai também não quer convivência, nunca quis, mas a gente também não tá nem aí, né? Rochelle, eu sou muito assim, ó, não me importa o que os outros vão pensar. A vida inteira eu fui assim, eu acho que você lembra. Eu também. Desde questão de moda, de alguma coisa, nunca me interessou o que os outros iam pensar, e agora para minha vida também não. Os amigos assustaram um pouco, mas beleza, tá? Foi ok, a adoção da Orisa, a adaptação com ela em casa, parece que a gente sempre vivia junto, sempre estava junto. O diagnóstico foi uma adoção tardia, o Tiago um diagnóstico tardio. Eu desconfiava cada vez mais, lendo sobre autismo, ficava sempre desconfiada dele, sempre pensando, ali tem, juntando características. Até que teve uma jornada de autismo com o pessoal do Pandorga. Daí veio a dona Raide, seu Nelson, e souberam da adoção da Orisa. A gente ainda estava dentro da APAE. Aí eles diziam, a dona Raide dizia assim, mas quem é a paciência nessa família? Beleza. Eles vieram para um outro, dali um ano depois. Aí só o Tiago estava na APAE como musicoterapeuta. Aí a dona Raide conversou comigo e disse assim, durante o simpósio lá na UFSM, aqui em Palmeira, na Sesnors. Você já observou que teu marido é autista? E eu disse, dona Raide, eu já observei, mas eu não queria ver. Ah, mas ele é. Ele é. Eu amei conversar com ele. Posso levar ele para marcar um neurologista para ele? Eu digo, pode. Conversei primeiro com ele, né? E já ele me disse, pode. Beleza. Foram embora daqui. Dali uns dias a dona Raide me liga. Tá marcado, dia tal e tal. A dona Raide, o Tiago, coloquei ele no ônibus aqui, porque depois, lá de Porto Alegre, ele embarcaria num voo para São Paulo, ver a mãe dele, a vovó dele. Dona Raide, maravilhosa, né? Ela é. Você conhece? Sim, Sério? eu recebo o calendário todo ano lá do Pandora. Também. Ela é um amor, né? Nossa, eu
sou muito grata a ela e ao seu Nelson, e assim, eles esperaram o Thiago, eles sabiam que o Thiago gostava de comer pizza, né? Prepararam um lugarzinho lá no fundo da casa. O Thiago é fumante. O Thiago disse que lembra muito um jardim de Monet, o fundo da casa deles. E aquela incrível percepção deles da previsibilidade que o autista, principalmente nível 1, necessita. Eu preciso muito para me organizar. Sempre. O Thiago Minha vida precisa. inteira foi assim. E a mãe fazia isso sem ter ideia que era isso. Eu fazia isso sem ter ideia, né? Pois para é. ele. E aí esperaram o Thiago, levaram para casa, levaram no médico no outro dia, se não me engano, em Novo Hamburgo, tá? Depois levaram para o aeroporto. Quando o Thiago voltou de São Paulo, eles estavam esperando no aeroporto para levar para a rodoviária. Isso é uma questão de feeling, né? De cuidar de feeling. Aí o Thiago voltou com o diagnóstico de nível 1, na época Asperger, não tinha mudado ainda a nomenclatura, com medicamentos, beleza. Não deu certo os medicamentos. Foi falando com o médico por telefone, até que o médico foi grosseiro com ele e ele não conseguiu mais ter a comunicação com o médico. Ainda bem que estava se instalando em Palmeira um psiquiatra, o Dr. Fausto Fagundes, que é especializado em farmacologia. Foi quem acertou todas as medicações para o Thiago. Ai, tá? Então hoje, não, foi assim, aí uma pessoa que era disposta a mudar a medicação, não aquele médico dizendo, não, eu dei essa, é essa, não, e pronto. Não. E o paciente também, né? Exato. Foi acertando, foi usando uma, então hoje são 9 medicações. Né? Porque era muito... Ele tinha síndrome de pânico junto? Nossa! Tá? Era isso que eu te perguntei. Para síndrome de pânico. E a gente não entendia as causas. Né? Que era por alguma desequilíbrio emocional, né? Uma crise. É que tem essa questão das altas habilidades, superdotação, que é emoções à flor da pele. A gente é muito intenso. Sim. Muito. A gente se importa muito, sabe? Às vezes a gente sente o que o outro está sentindo, é uma coisa meio maluca. Mas é assim, sabe? Uma sensibilidade, uma forma de sentir, assim, muito diferente. E aí, mais o autismo junto, tudo intensifica, né? De não conseguir resolver problemas, alguma coisa, ou se magoou com uma coisa que às vezes eu não me magoo, ele se magoou, aquilo ficou guardado, às vezes pode outra coisa dali a meses, uma gotinha, né? Daí faz o bum. Sim. Aí, noites de insônia, noites e noites e noites. O pânico, eu vou morrer, já recebi várias cartas de despedida, né? Aí que a gente está sempre com a sensação que nunca vai dar tempo, entendeu? E que a gente tem que deixar tudo pronto. Exato. Parece que amanhã a gente não está mais aqui. Eu sinto a mesma coisa. Ia para o hospital, pronto, passava, melhorava, né? Na medida do possível. Beleza. Aí logo ele foi demitido, né? Com esse diagnóstico do autismo. Enfrentamos uma depressão muito grande, uma frustração muito grande da parte dele, minha também. Baixa autoestima também. Muito, né? Pô, agora ele era muito aplicado, ele trabalhava a questão da musicoterapia de assim, ó, aluno por aluno, Volts, Hertz,
trabalhava muito com o Teramin, que trabalha muito as ondas neuro, né? Que é Uhum. sensacional. Os alunos, principalmente com deficiências que falta mobilidade, né? Não precisam encostar, é só por vibração. Mas, enfim, enfrentamos isso. Tá? Daí decidimos, né, que ele ia ficar em casa. Ele teve outro emprego em Palmeira quando veio, com os Schmitz aqui da Análises, que trabalha com solo, análise de solo. Os guris também não sabiam do autismo e tinham, assim, uma compreensão incrível de como o Thiago funcionava. Porque o Thiago também, eu acho que assustou eles com o nível de conhecimento e de pegar rápido como fazer mapas de solo rapidinho. E os meninos, assim, super respeitavam ele, as limitações dele, entendeu? Que às vezes ele tinha que sair de dentro daquela sala e ir lá fora, dar Respirar. um tempo, tirar, fumar um cigarro, entendeu? Pá, voltei. A não socialização. Só que é difícil a questão pessoas para ele, é muito É muito difícil. difícil para nós. É muito difícil. Começou vários cursos, faculdade, passou, fez A gente não sabe uma. como chegar, sabe? A gente vai no Sei, ambiente social e a gente não sabe como chegar. Eu observava como sei. é que os outros faziam, para eu fazer igual. Porque eu achei que sempre eu ia dar uma mancada. E eu acho que eu sempre ia me magoar, entendeu? Então, para me proteger, observava como era feito. É, É muito difícil. acho que nem isso, entende? A falta de filtro dele é muito grande. É, Lembro que ele foi fazer um vestibular para a faculdade aqui da UFSM para biologia, ele teve uma crise de ansiedade, ele passou mal, a tiveram que ansiedade é muito tirar ele da sala. forte. Em Ele autossabotagem. teve. Ele estava com uma crise, nós estávamos tratando o pânico, né? Beleza. Ele passou em primeiro lugar em biologia. Então eu esperando ele em casa, assim, com o cartaz, parabéns. Primeiro. Que legal. Ele não existia uma emoção. Passei em primeiro lugar Sim, numa não é, universidade. a gente não consegue. Nossa, putz, cara, né? Tu passou em primeiro lugar, foi. Não conseguiu ficar, era muita gente. Depois ele tentou o técnico de enfermagem, pegou pandemia, aula online tava show, aula online para ele, né? Sim, porque é Voltou mais a fácil. totalmente. Voltou a aula, juntou duas turmas, muita gente, sirene no colégio, de trocar de turma, o barulho, as pessoas ainda não era fim de pandemia, sem máscara. Aí ele tirou uma nota 8,5. Pá! Aí não deu, entendeu? Ele não admitiu, porque daí era uma questão que ele discutiu com a professora, que estava errada, não estava certa, a fórmula, a forma como a professora colocou e como respondeu, e realmente a questão foi errada mesmo, da parte de quem fez, Sim. e isso gera para ele o que? A imprevisibilidade, né? O óbvio, e não estava certo, a professora teimou que estava certo, e ele foi mal na prova, daí ele desistiu do curso. A partir a gente ainda tem uns 12 minutinhos aqui da live. Eu quero te perguntar assim, ó, hoje, depois que vocês adotaram a Orisa, ela tem, ela faz alguma terapia, ela tem alguma intervenção de apoio? Como é que é? Acredito que o Thiago deve fazer a musicoterapia com ela. Em casa, sim. Tá? A gente desistiu de atendimentos na PAI, até porque ela tinha uma idade avançada e nunca mudou muita coisa. Em casa, musicoterapia, como o dia a dia convivendo
Desculpa. Não, tudo bem, tá todo mundo meio ruim com Eu tosse. Eu acabei de sair falando, do. Pode respirar um pouquinho, esperar. então, ela em casa tem o quarto dela, ela que organiza, nada pode ser fora do lugar. Ela evoluiu na questão de toque, de carinho, de tolerância ao abraço. Antes não era, né? Hoje eu me abraço, agarro, encho de beijo, sabe? Não. A Oriza é mais fácil. Tem muitas diferenças entre os dois, que ela é mais tolerável e ele não. Ele tem mais... ela come qualquer coisa. Ele já é mais seletivo. Geralmente, A Oriza come até muito. porque altas habilidades com autismo, eu tenho um aqui que também é uma. É mais rígida a coisa. O Thiago é mais intolerante, a Oriza é mais tolerante ao social, tá? Thiago não gosta muito de toques, cremes, cheiros. A Oriza ama creme, cheiro, perfume, né? Sons. Ela grita para ouvir os cachorros uivar, que a gente tem hoje só 3, antes eram 6. Tem uma que fica mais dentro de casa o dia todo, os outros dormem dentro de casa. Ela pede para recolher o Zig Marley e a Erika Badu. Aí ela grita, eles uivam, tá? E aquilo para ela é incrível. Ela dá risada, ela dá gargalhada e a coisa aumenta. Tá? Daí o Thiago não aguenta, né? Daí eu começo, eu de um lado, Oriza chega, cachorrada chega. Não, é uma loucura, né? Mas ela desenvolveu a tolerância de tempo, a tolerância de abraço, de beijo, né? De se arrumar. Hoje ela tira a blusa sozinha, bota meia, coloca meia sozinha, tira. E a Oriza tem uma questão, que se pingar, tiver suado a caneca embaixo de gelado e pingar na blusa dela, ela já tira. E não interessa onde esteja. A gente está lá na mãe, na Vila Amaral, tomando chimarrão, vem a Oriza lá de dentro pelada. Tá? A gente tem que correr com ela para dentro, porque pingou alguma coisa, ela tem que tirar. Ela não tolera ficar com a roupa com um pingo que eu nem vejo. A Oriza tem uma sensibilidade, além de auditiva, de uma música tocar e ela pegar em primeiro. Eu não sei se a gente pode chamar de ouvido audição absoluta, isso, mas ela já cantarola de primeiro. Às vezes ela cantarola alguma música que a gente não ouve há muito tempo. Ela enxerga no chão um cisco, um pelinho, um cabelo que a gente não enxerga nem com lupa. Ela tá lá catando, ela tá catando na roupa da gente, né? E na PAI me diziam assim, ó, tem que trabalhar com a Oriza um movimento de pinça. A Oriza desmancha as roupas na costura. Daí eu penso assim, se ela não tem movimento de pinça, não é eu que tenho, tá? Porque ela desmancha um edredom, já foram vários, tá? Ela desmancha tudo. O negócio dela é descosturar, tá? Então ela tem um movimento de pinça incrível. E lá me passaram que ela não tinha, que eu tinha que trabalhar isso nela. Então ela teve um desenvolvimento muito grande nesses 11 anos. Ela recebe muito amor, tudo é para ela, o carinho. Ela recebe limites também, porque não é porque ela é autista, porque ela tem essas limitações, que ela não tem que ter limite, ela tem. A gente executa, a gente xinga, vai ter o castigo agora, você está gritando, sem necessidade, você está arranhando, você está beliscando, vai para o teu quarto. E os brinquedos dela são diferentes de uma criança atípica, né? Típica. Ela gosta de lata de Toddy, então todo dia eu tenho que esvaziar uma dentro de uma lata maior e entregar para ela. Depois aquilo
voa pela janela. Coca-Cola, ela ama tanto ela quanto o pai dela. Então, esvazia a garrafa, porque agora não está vindo mais a retornável depois das enchentes. Joga para o pátio. Então, é lixo que a gente junta. Os brinquedos dela é embalagens, é o invólucro da embalagem, né? Pica atrás da cama dela, parece que tem um ninho de rato às vezes, porque é tudo esmiuçadinho, picadinho. Então, assim, eu acho que é aceitar, Rochelle. Sim. No início, algumas amigas convidavam para festa de aniversário, a gente até tentou levar, mas eu vi que aquele barulho de música, aquela correria de criança, aquilo não fazia bem para ela. Sim. E as amigas hoje convidam e dizem assim, Bartira, será que ela vai com aquele medo, né? Digo, gente, ela não vai, entende? Eu digo, agradeço, feliz, mas eu não tenho problema, eu sou diferente daquela mãe que teve o filho, passou pelo aquele processo do luto. Eu não sei falar do luto, porque eu escolhi, eu sabia que o que viria com a Oriza não seriam só flores, né? Mas ela, se ela não gosta, eu não levo. Eu respeito as limitações dela, assim como as do Thiago. Então não tem nenhum problema se eu tiver que ir em algum lugar sozinha. Já fui, teve show de reggae em Palmeira que ele não curte ir, fui, entendeu? Não tem problema, a gente tem um casamento com uma base sólida, além do amor, de amizade e confiança. A gente precisa ter essa estabilidade para nós dois poder conviver, poder durar esses 20 anos de casamento, né? Já fazem 20 anos. O diagnóstico tardio dele só foi bom para eu entender algumas coisas dentro do nosso relacionamento na parte íntima, pessoal. Isso é importante, tá, para o casal. E a questão, como que eu vou dizer, para os outros, se eu saio sozinha ou não, também não me importa muito isso, essa maneira dos outros ver, eu sei quem eu sou e ele sabe quem ele é, né? Mas a Oriza não vai em nenhuma terapia, até porque eu acho que está uma moda muito grande, um comércio muito grande em torno do autismo, né? Principalmente aqui em Palmeira, uma cidade pequena, hoje todo mundo que se forma em psicologia ou alguma coisa já vem com a intervenção ABA. Não é para a Oriza, eu não vejo a Oriza dentro disso. Que Palmeira, tem uma aqui aqui de Palmeira que mora em Florianópolis, a psicóloga Fernanda Arise Gomes, que trabalha com o método Floor Time, que é um pouco menos invasivo. É menos invasivo, né? Ele trabalha com mais as características emocionais, através mais do lúdico, respeitando mais as tolerâncias do autismo. E aqui em Palmeira não tem ninguém que trabalhe com isso, que seria uma terapia que eu levaria a Oriza. Hoje, o que eu estou vendo para ela seria uma hidro, que ela gosta muito de água, tá? Uma hidroginástica, isso a gente está pensando para ela, tá? O Thiago não faz terapia nenhuma, né? Ele estuda o tempo todo em casa, informação e conhecimento. Sim. O que mais? Não sei se eu consegui ser clara, porque eu digo Foi que eu não ótima. sou uma mãe que quer aquela, tem aquelas que lutam com aquelas propagandas enganosas, vou retirar do espectro a cura, né? A gente sabe meu que filho vai melhorar. Autista. Pô, teu filho não vai deixar de ser autista, cara. Sim. Entendeu? Porque não é uma doença. E às vezes
como diz a Carlinha, minha amiga lá do Te Ama, tua amiga, Nossa ela diz, amiga. me dá uma coceira com essas mães, né, que enfiam nos filhos, é terapia, 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 sala de aula, as crianças estão assim o dia todo, né, e às vezes, pô, dá uma crise, eu não sei por que ele tem crise. Então, eu também tenho um filtro curto, eu já sou intolerante de família, eu falo muito, tá? E o que tem que falar. E a convivência com o autista, como o meu marido, eu digo que a gente tem uma autistização, tá? Eu fiquei com meu filtro mais intolerante, às vezes quando eu vejo eu falei, né? E agora com a síndrome de burnout, piorou, piorou. Quando eu vi, eu falei. Então, eu Batida. gostaria de falar muito mais, Eu principalmente acho da que nós vamos ter rede que marcar uma próxima para falar de inclusão, de né? inclusão, que Isso, eu vamos acho, marcar uma próxima para falar de inclusão. Tem muita coisa para a eu gente acho conversar. O teu que aí a gente relato, a tua história, minha amiga, de a mãe é típica por uma escolha, por amor, é um exemplo de vida, tá? O que que tu diria nesses últimos 30 segundos para quem recebe o diagnóstico e não esperava? não se assustem. Eu acho, não se assustem e não eu acho. A gente só tem uma certeza na vida, que é a morte, né? Enquanto a gente estiver vivos, eu acho que um diagnóstico de autismo não tem que ser assustador. Ele tem que ser compreendido, ele tem que ser respeitado, né? As famílias têm que procurar um neurologista em primeiro lugar, tá? Do que ter psicólogos aqui ou ali dando diagnóstico, agora você vai para um neuro. Não. Primeiro procura um neuro, vai ler sobre o assunto, vai ouvir pessoas, né? Se informa, a informação está aí hoje, né? Vai obter esse conhecimento e fica tranquilo, porque mesmo que seja no nível mais difícil, o nível 3, eu não acho que é difícil. Se ele não fala, você vai achar maneiras de comunicação, você vai achar, você vai encontrar, e a pessoa, o seu filho vai te conhecer também e vai te mostrar como ele vai ter crises, vai ter, mas você sempre vai ter alguém do lado para ajudar. A gente tem que buscar ajuda, né? A gente tem que ter. E adotem crianças que estão lá, crianças que já são adultas. Não é uma adoção difícil, é uma adoção com amor. Eu acredito que em todo lugar vai ter alguma criança com alguma deficiência esperando uma família para dar amor. Doe o seu amor. Entregue o seu tempo para essa criança. Que foi o que a gente fez com a Oriza. Ela é nossa filha. Ela é considerada nossa filha. Foi ela que a gente escolheu dar esse amor, cuidar, comprar uma roupa mais linda para ela, a torta que ela gosta, a maionese da Volga que ela ama. Todo esse amor é o que uma criança precisa e você só precisa dar. Você que não tem filho ou que tem e quer adotar, pensa que existem muitas crianças já com uma idade avançada e essa adoção tardia pode estar te esperando. Batira, tu é uma inspiração. Te admiro muito. Que Eu bom poder espero te encontrar. E assim, ó, que bom te ter no Instagram, né? Só para concluir, eu sou madrinha do Instagram dela, gente. Sou Dinda dela agora. esse teu Instagram agora, minha Graças Dinda a do mim, ela tá no Instagram, né? A gente vai poder fazer muita live ainda. Eu queria te Instagram. agradecer por essa oportunidade da gente conversar, de tu contar a tua história, tá?
Eu quero deixar um beijo para todo mundo aí em Palmeira, para Ai, tua que família, para a Urisa, para o Thiago, para a tia Olga. Quem sabe ainda eu consigo retornar assim que possível e a gente se encontrar de novo, tá? bem, fazer um Com passeio, tem casa para certeza, ficar, né? com certeza. Um Já estou devendo abraço. muitas visitas aí. A Célia tá A aqui. você a participar dessa live para mostrar que nada é impossível, né? Que não é tão difícil assim, não é uma romantização, mas eu fico muito grata de mostrar que existe amor e mostrar o nosso amor na nossa família, que é nós três. Tem uma música que nos representa, que é Oração, da banda mais linda da cidade, é o nome da banda, você deve conhecer, tá? Ouça e lembre-se de nós três. Pode Um deixar. beijo, Um obrigada, beijo, minha amiga. Se cuidem. se cuidem.